Paz, graça, saudar, cumprimentar a todos. Então, mais uma vez, estou aqui para compartilhar convosco assunto da Palavra de Deus. Eu estou aqui para que possa compartilhar o propósito de Deus, que Deus tem um propósito contigo na sua vida, que Deus tem um propósito contigo que é crente, que Deus tem um propósito contigo que é religioso, que Deus tem um propósito contigo que és pecador. Então, que Deus sempre tem um propósito com o homem que se encontra na face da terra. Então, mais uma vez, estou aqui para compartilhar junto, para compartilhar contigo esse propósito Deus que tem contigo. Então, quando falo contigo com você que está me acompanhar, com você vai me acompanhar, então, esse é o propósito de Deus também, todo mundo que se encontra em vida em saúde tem propósito com eles. Então, para que também tu possa, antes de entrar no assunto de hoje, no tema de hoje, perdão, antes de entrar no assunto hoje, no tema de hoje, gostaria de fazer um pedido. Então, gostaria que tu se inscrever no meu canal, então estarei a me dar a força para continuar a fazer trabalho, estarei a me dar força para continuar a compartilhar o propósito de Deus que tem contigo e colocar like também, colocar like estará a me ajudar a visualizar o vídeo, estará a me ajudar a compartilhar os vídeos, para alcançar os outros. E também, sempre quando haver dúvida, pode fazer os comentários a respeito do assunto que estou a tratar aqui. Então, que estou a tratar aqui e fazer dúvidas, está disponível para tratar esses assuntos. Então, vamos no tema que hoje vamos tratar hoje. Então, hoje, perdão. Então, hoje quero falar sobre a morte espiritual. Então, quero falar da morte espiritual, conectação com o diabo, conectação com o diabo. Então, quero falar da morte espiritual que está conectado ao homem com o diabo. Então, quer dizer, a morte espiritual leva o homem à conectação com o diabo. Então, esse assunto quer tratar como é que a morte espiritual e que nível leva o homem. Quando um homem morre espiritualmente, o que acontece? Então, vou trazer 3 pontos para compreendermos qual a relação o homem tem com conexão com o diabo. Então, vou trabalhar com 3 pontos. Então, esses 3 pontos são importantes. Então, penso que procure entender para aprender e compreender o que acontece neste mundo espiritual quando uma pessoa está morta, qual a relação, o homem que se conecta com o diabo, qual a relação que se encontra o homem com o diabo. Então, só esses 3 pontos que vou tratar aqui hoje. Então, antes de entrar um pouco nesses 3 pontos que vou falar sobre a morte espiritual, gostaria de compartilhar um pouco sobre um dos vídeos que eu fiz atrás. Parece um primeiro vídeo que falei sobre a morte espiritual. Então, quando o primeiro vídeo falei da morte espiritual, então falei sobre o homem, e o segundo vídeo falei da morte espiritual, o homem, conectação, a relação a Deus. Hoje vou falar da morte espiritual, a relação ao diabo. Então, outro vídeo vou falar da morte espiritual, a relação consigo mesmo, comigo mesmo. Uma morte espiritual que me leva, me conecta comigo mesmo, a morte espiritual. Então, quer dizer, o que é isso quando digo a morte espiritual conectada com o diabo? Estou a dizer, quando uma pessoa morre espiritualmente, ele logo se conecta com o diabo automaticamente. Por exemplo, no vídeo anterior eu falei que a morte espiritual uma pessoa nasce já morto, mas porque o homem foi feito para se relacionar com Deus,
O homem foi feito para vivo em Deus, em conectação, em ligação, é uma relação, intimidade, conectado o seu espírito ligado com Deus. Então, quando uma pessoa morre espiritualmente, falei como é que uma pessoa está morta espiritualmente em relação a Deus. Então, acabei tratando também provas relacionadas à morte espiritual. Então, hoje vou tratar a morte espiritual em relação com o diabo, ou morte espiritual conectação com o diabo. Então quer dizer, quando uma pessoa morre espiritualmente, ele tem uma direção conectada com o diabo. Estamos a dizer, quando Deus criou o homem para se relacionar com ele. Mas quando um homem morre espiritualmente, ele leva automaticamente, vai se conectar com o diabo. Estamos a dizer, o homem não foi criado para se conectar com o diabo. O homem foi criado para se conectar com o diabo, com Deus, desculpa, para estar ligado com Deus. Mas quando morre espiritualmente, o homem passa a se conectar com o diabo. Então é isso, pessoal. Vou falar de 3 pontos para que tu percebesse como é que o homem está conectado com o diabo, como é que o homem está ligado com o diabo, porque todo tipo de ser humano que está morto espiritualmente está totalmente conectado com o diabo, está totalmente ligado com o diabo. Então são esses pontos 3 que prestasse bem atenção. Que prestasse bem atenção nesses pontos 3, que vou trabalhar nesses pontos para que entenda como é que o homem está conectado com o diabo. Porque tu pode ficar com dúvida, mas como é que diz uma pessoa está conectada com o diabo? É que uma pessoa quando morre deixa de se relacionar com Deus, ele passa a se conectar com o diabo. Ou o homem quando morre espiritualmente deixa de se relacionar com Deus, passa a se relacionar com o diabo. Ou o homem nasce morto espiritualmente, já passa a se conectar com o diabo, se relacionar com o diabo. São esses pontos que eu vou falar aqui hoje. Para entender a morte espiritual, e deixar eu trabalhar no livro de Efésios capítulo 2, versículo 2. Vamos o que diz Efésios capítulo 2, versículo 2. Diz essa palavra de Deus. Nos quais costumava viver quando seguia o presente ordem deste mundo e o princípio do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Vou a repetir. Nos quais que costumava viver quando seguia o presente ordem deste mundo. Aqui nós estamos trazendo bem a versão que traz está no telefone, mas que a versão diz assim. Então, ok. Terceira, para simplificar, esse versículo vou dividir em 3 partes e vamos desculpar que estou usando uma versão que não domino, está me tirar um pouco fora do assunto, a discussão tirar um pouco do conteúdo que eu trazer, mas o versículo está certo. O versículo está certo, só o problema é a linguagem que não domino da nova versão internacional no domínio. Então, é uma linguagem que não percebe melhor, para ser assim claro. Então, quando falo da morte espiritual, conectação com o diabo, ou morte espiritual relacionada ao diabo, estamos dizendo que perdão. Estamos dizendo que é o espírito que atua, que o controla. Quando falamos da morte espiritual, estamos a falar a pessoa passa a ser um espírito que atua, há um espírito que controla. Quando uma pessoa está morta espiritualmente, ele passa a ser controlado pelo espírito que já não é de Deus. Passa a ser controlado pelo espírito de diabo. A morte espiritual nos leva sobre o comando, ao controle sobre o espírito de diabo. Como aqui diz no versículo 2, vou tentar simplificar, não sei, vai deixar claro que queria, mas não é isso. 2. Nos quais como costuma viver quando seguia o presente ordem deste mundo. Que diz seguir a ordem deste mundo, mas não só é como quer. É uma versão, mas essa parte que divisão A. Diz assim. É um espírito, outra versão, já não sei o que é, mas versão que costuma de King James atualizada e versão de João Ferrer.
Então a morte espiritual quer dizer que nos leva sobre o comando, o controlo do espírito de diabo. Significa o ser humano passa a ter o controle, estar sobre o comando, no controle do espírito de diabo. O que é isso, o homem estar sobre o comando, sobre o controle do diabo de espírito? Estamos a dizer, a morte espiritual leva o homem em conexão com o espírito de Satanás. A morte espiritual leva o homem que esteja no controle de diabo. Ou com outras palavras, estamos a dizer que a morte espiritual leva o homem no mandato de Satanás. A morte espiritual leva o homem no projeto de Satanás. Então estamos a dizer que Satanás passa a controlar o homem, porque o homem foi criado com Deus para estar sob o comando e controle de Deus. Mas quando uma pessoa já nasce por causa do pecado, já falamos nos vídeos anteriores, o homem nasce morou espiritualmente. Então o homem passa no comando e no controle de Satanás. Então a morte espiritual há um espírito que controla nós. A morte espiritual há um espírito que atua sobre nós. A morte espiritual há um espírito que trabalha sobre nós. A morte espiritual há um espírito que está sobre a nossa liderança, a favor do nosso, a favor do nosso comando. Então, para que percebesse isso que diz que é um espírito que atua, opera, vai perceber qual é esse tipo de espírito, por estar morto espiritualmente. Então, quando uma pessoa que está morta espiritualmente, qual é esse espírito que atua, que controla, que está sobre o comando na vida dos pessoas, todos estão mortos espiritualmente. Que fala na vida anterior, todos que nascemos mortos espiritualmente. Então passamos sobre o comando do controle do espírito de Satanás. Qual é esse espírito? Para que percebamos que nos controla. Qual é esse espírito que está sob o nosso comando? Qual é esse espírito que está sob o nosso dirigimento? Esse espírito, vamos lá. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Diz assim. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não veja a luz do Evangelho do Cristo, que é mais de Deus. Então, o Deus desta era cegou o entendimento do descrente. Então, o espírito que controla é um espírito da cegueira. Então, a morte espiritual trouxe a morte, que é uma cegueira. Estamos a dizer que a morte espiritual cegou o entendimento da pessoa. Então, é o espírito que está sob o controle na mente das pessoas. Aqui, quando estamos a falar cegueira, não estamos a falar cegueira dos olhos, não estamos a falar que a pessoa morou visto, porque nem eu consegui ler a Bíblia se fala cegueira, mas graças a Deus nós estamos mortos espiritualmente. Então todas as pessoas não conseguir ver, não conseguir andar, não conseguir fazer as atividades, porque estão cegueira. Aqui não estamos a falar cegueira de olho, vista física. Aqui estamos a falar de cegueira, entendimento. Estamos a dizer a morte espiritual cegou a mente das pessoas. Estamos a dizer a morte espiritual, então há um espírito que opera, trabalha para cegar as mentes das pessoas, para trazer, tirar, para não perceber o evangelho, para não perceber a pessoa do Cristo. Então a morte espiritual cegou as pessoas para não ter mais conexão com Deus. A morte espiritual cegou as pessoas para perder a pessoa que lhe criou. A morte espiritual cegou as pessoas para não ter noção da sua imagem e semelhança que representa Deus. A morte espiritual cegou as pessoas, a sua mente, para não perceber o Deus que se comunicava com ele. A morte espiritual cegou ao homem as coisas do céu. A morte espiritual trouxe alimentação. Então a morte espiritual é que está sob o controle da mente do homem. A morte espiritual é que está sob a trabalhar, a operar, a fazer a sua obra. Então a conexão de um espírito que opera,
A morte espiritual, o primeiro passo é sob o controle. Esse controle é controlar as mentes dos homens. Quando falo a mente dos homens, estou a falar a mente dos homens, tanto mulheres, estou a falar a mente das crianças, estou a falar a mente dos jovens, estou a falar a mente dos velhos, estou a falar a mente dos estudantes, estou a falar a mente dos educados, estou a falar a mente dos filósofos, estou a falar a mente dos pobres, estou a falar a mente dos ricos, estou a falar a mente dos governos, estou a falar a mente de todo tipo de ser humano, estou a falar a mente dos bairros, estou a falar a mente dos altos, estou a falar em todos os tipos. Então a morte espiritual é cegou, conforme diz, para que eles não resplandeçam o evangelho do Cristo. Estamos a dizer que cegou a mente deles para não ter o entendimento a respeito da pessoa de Deus. Cegou a mente deles para não conhecer a Deus. Cegou a mente deles para não ter noção de Deus, que Ele criou a sua semelhança e imagem. Cegou a mente dele para não se... não prestasse o culto a Deus que Ele chamou. Cegou a mente dele. Então a morte espiritual, quando um homem morre espiritualmente, então Satanás entra na ação na vida da pessoa. Então há um espírito que tomou a pessoa como a posse. A morte espiritual que tomou a mente da pessoa como a sua posse. Então a morte espiritual é um espírito que opera Satanás, opera, trabalha, tomou, coçou o espírito sob o comando na mente da pessoa. Então começa a trabalhar, a operar, a fazer seu serviço, seu trabalho a favor da mente do homem. Cegou para que o homem não compreendesse as coisas de Deus, cegou a mente do homem para não perceber essas coisas de Deus, cegou a mente do homem para não ter noção das coisas de Deus, cegou a mente do homem para não saber que Deus existe, cegou a mente do homem para ser ignorante das coisas de Deus, e cegou a mente do homem para ser ignorante do Deus que Ele criou, cegou o homem para ter ignorância, não acreditar que Deus existe, cegou a mente para não ter noção a verdadeira existência de coisas, cegou a mente da pessoa para não saber que Deus foi Ele que fez todas as coisas, cegou a mente do homem para que não tenha noção que Ele pertence a Deus, cegou a mente dele para não ter noção que Deus existe, cegou para não ter... Então, mente cegou. Quando fala de cegar, a mente entendimento de percepção, cegou a percepção do homem, tirou a percepção, até escraviza para não perceber. Então escraviza quando um cientista estuda sobre a filosofia, a natureza, cega a mente deles para não perceber. Por exemplo, as outras religiões que usam a Bíblia Sagrada, que o próprio Satanás pode estar morto espiritualmente. Essa pessoa cegou o entendimento dele para não entender Jesus Cristo como Deus, cegou a mente deles para não acreditar na Bíblia Sagrada como a Bíblia inspirada de Deus, cegou... Come on. Então, a morte espiritual nos traz uma conectação a um espírito que opera. Quando fala uma pessoa que está morta espiritualmente, tem conectação com o diabo. Estou dizendo que Satanás que opera nas nossas mentes. Satanás que atua, trabalha nas nossas mentes. Processo de trabalho nas nossas mentes para não percebermos nada a respeito de Deus. Então Satanás, quando uma pessoa, por nós morremos espiritualmente, ele logo entra a ação a favor das nossas mentes, eles começam a cegar nosso entendimento. Para não percebermos, não compreendemos, não conseguimos discernir, não conseguimos perceber, não conseguimos analisar, não conseguimos refletir as coisas de Deus, tudo isso. Por isso, por ter cegado a mente, ele traz milhares de coisas nas nossas mentes. Deus não existe, é falso. Isso tudo para o fim. Perdão. Até essa morte espiritual. Primeiro ponto. A morte espiritual nos traz conectação com o diabo e Satanás que trabalha direto com a nossa mente. Então ele cegou a nossa mente. Então estamos a dizer todos aqueles que estão mortos espiritualmente, que opera a favor das mentes dele é Satanás. Que está sob o comando das mentes dele. Satanás que está a comandar, está a mandar, está a operar, está a trabalhar, está a servir essas pessoas.
que uma das principais ferramentas que é a morte espiritual, Satanás, que opera através do seu espírito a favor das nossas mentes. Então, todo o trabalho começa do projeto de Satanás no espírito. Esse espírito da operação e opera nas nossas mentes, trabalha, opera e funciona. Esse que é a morte espiritual. Cegou as nossas mentes para não termos noção das coisas de Deus. Por ser guerra espiritual, ninguém compreende as coisas de Deus porque cegou. Ninguém reflete a futuro após da morte porque foi cegado. Então, Satanás, ele trabalha nas mentes dos homens, ele trabalha nas mentes dos homens, ele opera, ele cega, ele traz contra, ele faz com que os homens não podem ter noção, faz com que os homens não podem perceber, faz com que os homens não podem ficar despertados, faz com que os homens não podem ver a verdade, faz com que os homens não podem conhecer a verdade. Ele diz, os homens estão mortos espiritualmente, estuda a Bíblia. Quando falo da morte espiritual, falo da própria religião que estuda essa Bíblia sagrada. Satanás, ele fez com que cegou para que não compreendesse essa verdade, fez com que para que não acreditasse na Bíblia sagrada, fez com que para que não acredite em Jesus como Deus, faz com que os homens a morte espiritual faz com que, mesmo eu estudando a Bíblia sagrada, com esta morte espiritual não vou entender nada. Em vez de não entender nada, o pior, vou discordar do que está aqui na Bíblia. Em vez de discordar do que está aqui na Bíblia, vou reprovar. Isso é morte espiritual, é o espírito que está a operar, está trabalhando. Então a morte espiritual não faz com isso que Satanás cegou. Primeiro ponto, a morte espiritual, dizemos, é o espírito que controla as nossas mentes. Está sob o controle, cega, nos traz, contradiz para que possamos não compreender nada. Então a morte espiritual cegou a nós. Estamos religiosos, mesmo dessa Bíblia, tal cegueira. Porque a função do espírito que controla, quer que nós não possamos compreender as coisas de Deus, quer que nós não possamos saber as coisas de Deus, quer que nós não possamos conhecer a verdade, quer que nós não possamos descobrir a verdade, quer que nós não quer que possa dizer nada a respeito de Deus, nem possamos ter noção. Pense toda a operação de diabo a favor das nossas mentes é para nos contradizer o projeto de Deus. Deixa eu dizer exemplo sempre. Arábia Saudita. A morte espiritual, se as pessoas não têm entendimento, proíbe o evangelho. Vários países cegou os entendimentos dos homens, dizendo a Deus, por isso coloca seus deuses. Então Satanás cega a mente dos homens por causa da verdade, por causa das escrituras, por causa de Cristo, por causa de Deus, por causa da obra do Espírito Santo. Perdão, cegou. Morte espiritual. Vamos ao segundo ponto. A morte espiritual, Efésios 2 versículo B, diz assim. Efésios 2, versículo 2b, diz essa palavra de Deus. Nos quais costuma viver quando seguiu o presente ordem deste mandamento quer. E o princípio do poder do ar. O princípio do poder do ar. Então, a morte espiritual é um princípio, nos leva à conexão com o princípio do poder dar. O princípio. Estamos a dizer, a morte espiritual trabalha com essa mente segundo, pois nos leva à conexão com o princípio do poder dar. Que deixa aqui. Nos leva, o Espírito nos leva à conexão com o princípio dos postetantes.
Deixa lá para perceber isso aqui. Vamos lá, Efésios 2, 6, 12. 6, 12 diz assim. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas religiões celestiais. Então, a morte espiritual nos leva à conexão com os poderes postetantes, nos leva à conexão com o príncipe, com postetantes. Terceira, a morte espiritual nos leva à conexão com Deus, que é o príncipe, que esse Deus é o diabo, nos leva à conexão com o diabo, nos leva à conexão com os principados, com o postetado, com os vários tipos. Como é que eu vou falar? Porque duas coisas diferentes. Existe anjos caídos, existe demônios. Nos leva à conexão com demônios. A morte espiritual opera, é um espírito que está operando nas nossas mentes. Segundo ponto, nos leva à conexão com os demônios. Quando quer falar, não quero dizer, mas o que nós estamos a tratar de dizer, isso quer dizer para perceber o que isso diz, príncipe do poder, ou príncipe do poder do ar. Agora que estamos a falar de postetantes, então, dominador das religiões, vários tipos de coisas, mas não vou falar esse tipo de coisa, vou falar de uma coisa, o mundo real, para que percebesse, não quero falar, eu vou entrar nos anjos caídos, vou entrar numa forma prática. É como quando diz que fala do espírito de operação do espírito de desenvolvimento para não compreendermos qual é o desenvolvimento contra tudo. Então quer entrar numa forma prática, aqui quero que perceba, não vou aprofundar esse assunto, mas vou levar esse assunto no princípio da posteta do ar ou no princípio do poder dar. Quero que tu perceba uma coisa que vou tratar aqui. Aqui não quero entrar uma coisa de quer entrar na percepção, porque aqui o objetivo quer que perceba a morte espiritual, como é que estamos conectados com a morte espiritual. Assim, não vou falar muito do diabo, não vou falar muito dos anjos caídos, não vou falar muito do governo, como é que opera o espírito. Vou falar um pouco de uma área prática. Assim, a morte espiritual é um espírito que opera nas nossas mentes. Deus, quando fez o homem para se conectar com ele. Há um espírito que Deus colocou no homem, soprou para ter conexão com ele direto. Segundo ponto, quando Deus criou o homem para servir a ele, para se tornar adorador. Mas a morte espiritual é um espírito que traz o homem, ele bloqueia o entendimento a respeito das coisas de Deus, ele bloqueia, ele cega. Depois, segundo, há um espírito que está operando, há um espírito aposentado de poder que trabalha, opera nessa vida, da vida das pessoas que estão mortas espiritual. Precisa ter falar coisas práticas para que percebamos. Assim, perceba isso, muito importante. A morte espiritual, por nós nascemos mortos espiritualmente, um espírito, se nascemos, nós temos espírito sem conhecermos a descendência de Deus. Segundo ponto, nós não conseguimos servir a Deus, não conseguimos adorar a Deus como Deus criou para ser adorador. Então temos conexão com os antepassados. Temos conexão com os demônios. Temos conexão com os curandeiros. Então, por ser a morte espiritual, é um princípio que opera, trabalha. Aqui não sei, vou fazer perceber de uma forma clara. Assim, então,
os princípios da potestade do poder do ar, tanto que faz. Nos leva à conectação com os demônios. Ok, deixa lá para falar, para perceber. Não vou entrar muito em palavra de demônio para perceber isso. Vou entrar um pouco em prático. Assim, quando uma criança nasce, depois nasce aquela criança, depois vai ter que ser passando de uma cerimônia que é tradição, diz, estamos a seguir a tradição dos nossos antepassados. Aquela criança tem que receber uma bênção quando ela passa o tratamento que é feito por nossos avós. Então, só o feito vai receber todo o tratamento, a colher está fazendo, está a ter conexão com os espíritos do mundo, está a ter conexão com o espírito de demônios, está a ter conexão com o espírito para servir demônios. Todo o tratamento que é feito naquela criança, estamos a oferecer os nossos avós para que estamos a seguir a nossa tradição, nossa cultura. Então é a morte espiritual que trouxe uma conexão, uma ligação, aliado, por isso que cada família tem as suas próprias alianças. Então aquela família tem conexão determinada área por ser uma aliança dos demônios, mas a pessoa diz está a fazer por ser tradição, é um trabalho está a ser feito, tratado, porque é uma conexão, uma ligação que acontece no mundo espiritualmente, que a pessoa se trata fisicamente, quando aquelas coisas estão a ser tratadas, está acontecendo no mundo espiritual. Deixa lá para fazer perceber-se melhor. Quando falo a morte espiritual, conexão com o princípio potestade do ar, eu preciso dizer, não quer falar dos demônios, como opera esse tipo de coisa, como está no ar, não. Quer falar de coisas práticas para que percebemos. Quando fala de prática, é para conseguirmos perceber, entender que de fato isso está acontecendo na nossa vida. Por exemplo, para eu falar coisas práticas, também não perceber. Por exemplo, quando nasce uma criança que é mulher e a família ainda não serve Cristo, está morto espiritualmente, o que acontece àquela família? Leva aquela criança, vão apresentar um dos defuntos, dos mortos, dizer essa criança, aquela é marido dela. Estão dizendo, estão levando a pessoa de consagrando, pensando que está lá, estão a querer o bem dele, temos que lhe oferecer um marido, aquele marido parece algo natural, quando é uma conexão espiritual, isso acaba chamando-se mulher espiritual. Isso também acontece com os homens. Então os homens é uma coisa técnica perigosa, que isso não se revela muito, mas acontece também. Leva aquela criança também, estamos a entregar os nossos antepassados, estamos a consagrar a criança para as bênçãos dos nossos antepassados, fala dos mortos. Pessoal, aquela criança quando é consagrado para os antepassados, fala o nome pelos mortos. Então, essa é uma conexão do espírito de um poder que opera no ar, que é uma potestade, um poder do poder, uma operação que tem poder, tem capacidade de operação de uma atuação maligna, ação diabólica. Então tem que levar aquela criança, menino consagrado e cabale da mulher espiritual. Então, a morte espiritual, estamos a dizer, quando uma criança nasce, tem que ser apresentado a alguém. Quando apresentar alguém, apresenta o antepassado. Quando apresentar o antepassado, é um príncipe daquela família. Aquela criança que apresenta, está a ser apresentado um príncipe, está a ser apresentado um potestade, está a ser apresentado um poder do ar, que é um demônio, que é um antepassado morto, mas diz aquela pessoa quando é um demônio. Precisa, aquela criança fala pelo nome do morto. Chama-se morte espiritual.
A morte espiritual é uma conectação com os princípios da família. Então a família leva uma criança nos seus princípios da sua origem, do seu antepassado. Leva aquela criança, orienta os antepassados, dizer, já temos o filho, está aqui nas nossas mãos, apresentamos nosso filho, que possa receber, possa abençoar, está levando uma conectação aos princípios dos demônios que opera, atua. Então isso é a morte espiritual. A morte espiritual, quando leva os princípios, por exemplo, a morte espiritual que leva os princípios, por exemplo, quando tem problema nas famílias, vamos dizer, é um problema que não está a dar bem as coisas familiares, a família está se envolvendo em um problema, não sabe porque aquela pessoa não está a conceber, não sabe aquela pessoa porque não está a conseguir emprego, não sabe porque aquela pessoa não está a casar, não sabe aquela pessoa porque não está a ter sucesso, não sabe aquela pessoa porque está doente, não sabe. Então eles vão se reunir, vão procurar como posso chamar? Ok. Um curandeiro. Então o curandeiro ele vai começar a tratar aqueles já são os problemas, então ele tem que procurar saber o que está a acontecer. Não sei dizer, no português chamamos de Icufemba. Icufemba, então, vamos desculpar a linguagem. Então começa o curandeiro a fazer as consultas. Então aquele curandeiro parece ser um trabalho estratégico como método tradicional, como chamado. É um dos princípios que o espírito tem conexão com aquela pessoa que está trabalhando a favor daquela família. Então há um espírito que está operando, está trabalhando, que está atuando da posta do poder. Estamos a dizer que naquela família há um poder que está operando, que está a pedir, está trabalhando. Mas isso aí que é através da operação de Satanás vai levar em conexão com a família. Então você desculpe, o problema está a fulano, o problema porque não está a andar, o que está a acontecer. Então isso deve ser a morte espiritual. Então as pessoas, por ser a morte espiritual, quando querem resolver seus problemas, tanto os seus problemas de trabalho, tanto os seus problemas de procurar emprego, tanto os seus problemas convencionistas, alguma coisa. Então, leva uma conexão. Então, o curandeiro, e que o curandeiro não consegue trabalhar sem ter conexão com o principal dual, com o poder que opera, que está sob o comando daquela família. Então, há um princípio demônio que está sob controle naquela família. Há um princípio demônio que está sob controle naquela vida do homem. Há um princípio demônio que está sob controle naquela mulher. Há um princípio demônio que está sob controle naquele espaço. Há um demônio que está sob controle. Há um princípio, um poder está o comando sobre a família. Então, quando eu falo da família, estou falando da morte espiritual, para dizer, nos leva a conexão com o príncipe. Então, significa nessa família há um líder que existe, mas há um líder que está morto, há um líder que está a comandar, há um líder que manda, que ordena, mas isso eu não vou explicar o dia sobre a operação, só quero fazer perceber as pessoas de uma forma prática para perceber. Então a morte espiritual, sempre quando queremos alguma coisa, sempre nos leva para a consulta aos curandeiros. A morte espiritual nos leva a um princípio sobre o poder que está operando para fazer ter sucesso. Por exemplo, a pessoa trabalha com os iluminantes. Tanto jogadores, tanto cantores, tantas grandes celebridades. E outra coisa que vou falar, muito profundo pegar isso. A maioria dos líderes religiosos está conectado dentro dessa operação de um poder da apostolado que é iluminante. Então aquele poder, há um poder que está operando para que as pessoas tenham sucesso, para que avancem, para que briguem, também aqueles outros líderes religiosos, isso acontece. Deixa ela falar mais coisa profunda para que percebesse melhor.
a maioria, os líderes, que a sua mensagem só se baseia nos milagres, não tem outra coisa. Operação Milagre. Essa maioria cura não está de acordo a palavra. Há um princípio, há um poder que está detrás dele, está operando nele, pois está morto espiritualmente. Para o homem, naturalmente, não tem como para operar milagres. O homem, naturalmente, não tem como para operar curas. O homem, naturalmente, não tem como para operar libertação. Por são coisas, se trata no espírito. Se é um princípio que está sob o comando daquele homem para dirigir, conduzir aquele líder para fazer libertação. Então, quando eu falo amor do Espírito, eu falo que há um potestade, há um poder que opera detrás daquela pessoa, há um poder que opera dentro daquela família, há um poder que opera dentro daquela mulher, daquele homem, há um poder que opera através daquele líder, há um poder que opera através daqueles os famosos, há um poder que opera através dos celebridades, há um poder que opera através dos jogadores, há um poder que opera através de através dos cantores. Há um poder que opera através de milhares de pessoas. A morte espiritual. Então a morte espiritual traz entendimento, traz no segundo entendimento, segundo ponto, há um princípio do poder que está operando detrás de nós. Há um poder que nós servimos, há um poder que nos opera para nós trabalho, faça o trabalho de desgraça ou nos dá sucesso, muitas coisas. Isso chama-se morte espiritual. Para dizer que a morte espiritual faz com que alguém é operado por um príncipe, por um poder está detrás dele. Isso é a morte espiritual. Anda para dizer que a morte espiritual opera através da nossa mente, é cegueira a nossa mente. A morte espiritual opera através de um príncipe, através de um poder demônio, de um poder pode operar através de nós, do poder feiticeiro, curandeiro, iluminantes, mágicos, adivinadores, falsos profetas, vários milhares. Como falei, poder que opera. Então há um poder que trabalha detrás das pessoas, há um poder que trabalha dentro da família, há um poder que trabalha na vida da pessoa. Isso é morte espiritual. A morte espiritual. Vamos terceiro ponto. Efésios 2, versículo 2c. Efésios 2, versículo 2c. Então, o versículo C diz assim. C. O Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. O Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. É número 1, deixa lá até eu fiz esse verso. Nos quais costuma viver quando seguir o presente ordem. Então, a morte espiritual é um espírito que nos leva ou nos conecta com o sistema mundial. Como é que diz com o presente ordem, mas eu escrevi assim, é um espírito que nos leva conectação com o curso mundial, ou com o sistema mundial, ou com o projeto mundial, ou com o projeto do mundo. Como assim? Primeiro, trabalha com essa mente. Segundo, há um espírito dos demônios que opera por meio de nós. Terceiro, trabalha com o próprio sistema. Trabalha com o programa. A morte espiritual é um projeto programado. É um programa que nos leva a agir dentro do seu sistema. É um projeto que nos leva a agir dentro do trabalho de Satanás. Para que percebamos isso melhor. Deixa assim mesmo. Vamos assim. João 8, versículo 38. João 8, versículo 38. Outro versículo 38 diz essa palavra de Deus.
Eu estou dizendo o que vi na presença do Pai. Vocês façam o que ouve do Pai de vocês. 38 depois 41. Vocês não estão fazendo as obras do vosso Pai. Então, a morte espiritual nos leva a trabalhar dentro do sistema, do projeto, para que percebesse esse tipo de coisa melhor. Estamos a dizer que a morte espiritual nos leva à conectação com um projeto desse mundo. Esse mundo é projetado com Satanás, nos leva a nós a agir de acordo com esse projeto do mundo. Nos leva a nós a concordar com esse projeto do mundo. Nos leva a trabalhar, a atuar dentro desse sistema. Deixa ela dizer para que percebesse. O sistema diz com que o homem pode se amar, pode se apaixonar, pode casar. Isso é normal. Diz, não se discute sentimentos. O sistema diz, uma mulher pode se relacionar no momento que se ama, temos que respeitar o sentimento dos outros. Então estão a trabalhar dentro do sistema do Satanás. Esse é o sistema, é o projeto. Por isso que diz que sou discípulo, você trabalha para o vosso Pai, você faz as obras dos vossos pais. Então as obras, o projeto que fazemos é a obra de Satanás. A obra do homem se apaixonar pelo homem é o projeto do diabo. A obra de fazer uma mulher se apaixonar com uma mulher é a obra de Satanás. É o sistema, o plano projetado pelo Satanás. Deixarei profundo. O sistema dizem que o sistema, por exemplo, a Bíblia diz, Jó, outro versículo 44 diz que, o vosso pai diabo é o pai da mentira. Então, a sua também fica satisfeito por mentir, porque é dentro do sistema do diabo. Mas eu não quero aprofundar nesse tipo de coisa, só quero fazer o próprio judeu. O judeu não estava para trabalhar para o projeto de Deus, estava a trabalhar o projeto de Satanás, mas ele dizia, eu sou filho de Deus. Também Satanás não fica assustado quando a pessoa diz, é filho de Deus, mas ele está preocupado com que tipo de obra a pessoa faz. Não percebeu? A preocupação de Satanás não é a pessoa dizer filho de Deus, é dizer que obras que ele faz. A preocupação de Satanás é querer que tu faça a obra dele, mesmo se seja filho dele, se não faz a obra dele, não mudou nada. A morte espiritual, deixa ela fazer entender. Na África do Sul, trabalha dentro do sistema. Dizerem para a pessoa fumar drogada é normal, naturalmente, porque estão permitidos para que possa se drogar. Estão a trabalhar dentro do sistema de Satanás para que a pessoa se droga, concordar dentro do sistema dele que trabalha para ele. A morte espiritual leva com que a pessoa trabalhe dentro do sistema do Satanás que projetou para que os homens concordassem com ele. Essa Zelândia diz que o homem pode casar com outras mulheres. É o projeto de Satanás, que Satanás leva que os homens concordem de acordo com o seu sistema. A morte espiritual leva com que os muçulmanos dizem que pode casar mais 4 mulheres, 2 mulheres, 3. É o projeto de Satanás que projetou para que os homens seguissem. O projeto de Satanás encontra a verdade e leva os homens às mentiras. Pode se apaixonar, é normal. Pode se relacionar entre homem e homem, é normal. Pode fazer o que quer o homem com a vida dele, é normal. Leva as pessoas para que trabalhem dentro do sistema de Satanás, que possam uma mulher vestir do jeito como quer, pode ficar de roupa curta, seja curta, isso é normal. Tendo sistema, então leva com que Satanás que obedeça, cumpre, que faça o que quer os homens. Cada um está livre para fazer o que quer. Cada um está livre para seguir aquilo que acha melhor.
é que quando tudo fazemos e não temos princípios de Deus, isso chama-se trabalhamos dentro do sistema de Satanás. A morte espiritual não te leva a trabalhar, você te leva para trabalhar dentro do sistema de Satanás. Te leva para trabalhar dentro do projeto de Satanás, dentro da orientação, do funcionamento. Esse é o sistema de Satanás. Está-me a dizer que Deus criou o seu plano para o homem viver no jardim do Éden. Mas quando o homem peca contra Deus, Satanás cria o seu sistema, traz a sua maneira como que levasse o homem para viver, para que o homem trabalhasse dentro do sistema de Satanás. Por exemplo, Satanás fala com Jesus, diz que se tu me adoras, te darei todas as coisas que tu precisas, te ofereço todos os meus projetos. Então você estava levando o homem, queria levar Jesus para trabalhar dentro do sistema de Satanás de Jesus Cristo, que adorasse a Ele. Da mesma forma, Satanás que leva as pessoas para que adorassem Ele no serviço, nós estamos levando o sistema dele. Ele leva os homens para que adorassem Maomé do sistema dele. Leva os homens para adorar os homens do sistema dele. Leva os homens para adorar os mortos do sistema dele. Leva os homens para adorar as estátuas do sistema dele. Ele leva os homens para trabalhar dentro desse sistema dele, do plano, do projeto. Então, isso chama-se a morte espiritual. A morte espiritual nos conecta com o sistema de Satanás, nos leva a agir dentro dos princípios, do padrão de Satanás, nos leva a agir dentro do projeto programado, nos leva a trabalhar dentro do sistema dos modos, sistema dos antepassados, sistema do... Chama-se a morte espiritual. Então a morte espiritual nos leva a conectação com o sistema mundial. O sistema mundial é um projeto programado para todo mundo. Pusemos o sistema mundial. Pode deixar eu falar Babilônia. Babilônia chegou o tempo de dizer ninguém podia que não se ajoelhasse, adorasse a estátua de Babilônia. Então Satanás estava a levar aquele todo o povo para um sistema de Babilônia que se rendesse no Deus de Babilônia, serviço a eles. Então a morte espiritual te leva dentro do projeto, do plano de Satanás que estava se encontrando em Babilônia, que queria que os homens servissem estátuas, que se rendesse a ele. Chama-se a morte espiritual. Também Satanás é isso que faz conosco, o sistema. O sistema mal que Satanás leva para trabalhar dentro do sistema, o sistema de evangelho fácil, de evangelho relaxamento, de evangelho sem poder, do evangelho da prosperidade, do evangelho Deus é bom, do evangelho Deus que quer te dar carro, do evangelho materiais. Então nos leva para trabalhar dentro do sistema dele. Por Satanás, escuta, não tem medo do evangelho de materiais. Não tem medo do evangelho do sucesso. Não tem medo do evangelho da prosperidade. Porque esse evangelho é mais para promover o sistema dele. É um projeto para realizar o avante. É isso a morte espiritual. A morte espiritual que faz. Então, a morte espiritual, trabalhamos com 3 pontos. Deve refletir que são essas consequências. De que estado e que condição se encontra a favor da morte espiritual. Que é um programa segundo nossos entendimentos, um princípio que opera, estamos dentro do sistema. Quando estamos dentro do sistema, estamos a viver dentro do plano de Satanás. Estamos a viver dentro do programa programado com Satanás. Isso chama-se a morte espiritual. Então são 3 pontos. Vou terminar por aqui. Então que eu já agradecendo por todos me acompanhado até aqui. Que Deus possa vos abençoar. Obrigado. E outra coisa, gostaria de dizer, compartilhe o vídeo para alcançar os outros homens precisam entender a morte espiritual.
que a morte espiritual nos leva à conectação ao diabo, que quais são os seus pontos, precisamos conhecer, por pensar, podemos estar a interpretar, e só precisa entender esse propósito para Deus. Então são esses 3 pontos a trazer para perceber a favor da nossa morte espiritual. Então isso, quando Jesus se encontra com essa morte espiritual, então trago essa forma para que percebêssemos dentro da morte espiritual, como falei do sistema, nos leva a trabalhar dentro do sistema dos filósofos, nos leva a trabalhar o sistema dela para concordar com os filósofos, cientistas, nos leva o sistema nos homens, que como os Mamed, muitas coisas. Então são esses elementos que são fundamentais, principais, que muito obrigado, que Deus possa os abençoar. Obrigado.